pessoal, tá começando aqui mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema, em que a gente adora falar sobre filmes e séries, o mundo do entretenimento. Hoje o tema é mistério, suspense, porque tem novo filme nacional de suspense, vindo aí Uma Família Feliz, com Reinaldo Gianecchini, Grazi Massafera, com roteiro de Rafael Montes e... Vocês não vão acreditar quem tá aqui do meu lado, porque nem eu estou acreditando. Reinaldo Gianecchini e Rafael Montes pra falar sobre o filme. Gente, Eba. muito obrigada por estar aqui. Legal demais. É uma honra demais pra gente receber vocês aqui. Alegria toda nossa, vamos tocar o terror, o suspense. Tô com medo da cara do Rafael. Tô com medo da cara do Rafael. Eu já tô acostumado, fica tranquila. O filme vem aí. Antes da gente começar a falar de Uma Família Feliz, eu queria falar um pouco com vocês mais sobre esse universo de cinema, começar esse papo. Que todo mundo que tá aqui assistindo a gente provavelmente já conhece vocês de longa data, de vários projetos, inclusive de Bom Dia Verônica, que maior sucesso agora. Mas, de onde veio esse amor pela arte? Vocês se lembram qual foi o primeiro filme que mais marcou vocês, assim? Nossa, pra mim é tão difícil tentar escolher um, porque tanta coisa, né? Eu gosto de todos os gêneros também. Mas não sei, eu diria, assim, de cara, o cinema italiano lá de trás. Eu lembro de Cinema Paradiso, eu lembro que me tocou muito, não sei porquê, talvez porque eu tenha uma raiz italiana, talvez eu sempre romantizei muito a coisa da Itália na minha vida, porque eu acho lindo mesmo, e aquele cinema era muito lindo, né, tinha um tempo mais lento, mais aquele cinema de Fellini, né, de todos aqueles. Você me falou agora, o primeiro que veio foi Cinema Paradiso, aquela cena bonitinha, ele olhando ali no cinema, porque eu também sempre tive paixão pelo cinema, e eu vim de uma cidade muito pequena, e tem uma hora que não teve mais cinema. O cinema foi na minha adolescência, eu via Super-Homem, Os Trapalhões, tudo, e depois uma hora acabou. Bem quando eu cheguei na adolescência ali... Fecharam o cinema? É. Muitas cidades triste. acontece isso, né, no Brasil, principalmente. Uhum. E aí você, tipo, não tinha mais cinema pra ir ver o filme, basicamente. É, isso lá atrás, não era na época do streaming, que hoje em dia Sim, até tudo bem, né, lógico. você vê o streaming, mas não tinha... Aí eu tinha que ir para outras cidades, às vezes, então eu senti muita falta. Mas o Cinema Paradiso tinha isso, né? O contato do menininho com o cinema. É. Ele era completamente louco. Eu tive isso também, e tive também no teatro também. A primeira vez que eu entrei no teatro profissional, assim. Eu nunca esqueço essa sensação desse... Como se estivesse entrando num templo, assim. Para mim era quase uma religião. E eu nem sonhava que eu ia ser ator, na verdade, naquela época. Mas já mexeu demais comigo. Eu olho para trás, eu vejo que... Como essa profissão sempre me fascinou, eu demorei muito tempo para entender que podia ser a minha profissão. Porque eu fui criado para ser médico, advogado, eu sou filho de professor. Ainda mais no interior, né? Como você disse. Mas justamente por ser do interior, onde a informação chega... Naquela época demorava muito para chegar uma informação, assim, e você se sentir atualizado, né? Sim. E eu sou formado em Direito, pra você ter uma ideia. Igual o Rafa, né? Também. Olha! Vamos nos processar então? A gente pelo menos colocar um pouquinho de exercício. Não estão fazendo nada, vamos processar um outro. Não sabia que você era formado em Direito. Pois é, e fiz uma ótima faculdade, formei na PUC, que é uma das melhores, Sim. E nem peguei meu diploma. Eu já sabia que eu não ia. Porque você já foi direto pra arte. Na época eu já estava trabalhando como modelo e queria ganhar o mundo, na verdade. Eu usei a profissão de modelo para ir para o mundo, que é o que eu sempre quis. Mas é basicamente porque eu sabia que não tinha a ver comigo, essa coisa muito racional do direito. Eu fiz porque eu queria ser diplomata. A primeira ideia era ser diplomata porque eu queria conhecer o mundo. Ganhar o mundo. Aí eu vi que eu dava para fazer por outras vias, porque diplomata não é para mim, o direito não é para mim. Essa coisa é também de você... Uma coisa política também, você tem que ser social, político e racional demais. Eu acho que eu demorei para entender, mas eu sou muito mais do emocional, do artístico mesmo, né? Eu sou muito mais desse lado, assim, que mais me dá vontade é extravasar o meu emocional através da arte. Mais coração do que razão. Acho que para esse lance da arte, né? Sim. Pelo menos. E pra você, Rafa, qual foi o filme que te impactou, que você se lembra? Olha, eu fiquei pensando em vários, porque na verdade eu confesso que das maneiras de se contar a história, o cinema foi uma das últimas a entrar na minha vida. Eu comecei a consumir histórias pela televisão, como eu acho que a maioria dos brasileiros começa, né? Vendo novela. Eu vi que você é noveleiro e eu queria muito que a gente ficasse de papo, porque eu sou bem noveleira. Eu também sou bem noveleiro. E aí, eu comecei pelas novelas, depois descobri os livros, e aí comecei a gostar de ler ali pelos meus 12 anos, e aí na adolescência lia, e as pessoas achavam que eu tinha alguma coisa, porque assim, meus pais sempre foram muito do samba.
e do carnaval. Então a gente ia para as quadras de escola de samba, para as rodas de samba, e eu levava um livro. Então, festa de aniversário, eu levava um livro. E uma bela hora, no meio da roda de samba, tem, aliás, uma foto maravilhosa, eu com 13 anos, com um livro aberto e atrás, mulheres dançando, e uma bateria de A escola loucura de rolando. samba. E eu assim, ó, lendo. Porque eu gostava muito de ler, eu gosto muito de ler, mas assim, foi a literatura que me pegou muito forte, daí comecei a escrever, né? Primeiro livros e depois fui pro audiovisual. E aí pro audiovisual, foi aí que entrou o cinema um pouco mais forte na minha vida. Então, assim, de filmes da infância que eu lembro, eu via os filmes da Sessão da Tarde, que eram os que passavam na TV, né? Mas que me impactou muito e que acho que de algum modo, a resposta não ser o Hóspede Quer Bananas, que era o que eu via na Sessão da Tarde. Mas pode ser essa a resposta, porque assim, aqui a gente tá pra ser o mais sincero possível, pode ser essa a resposta. Ou Esqueceram de Mim, que tem até aqui, que também é um filmaço. Que se você pensar... Mas se isso te marcou, eu acho que é aí que tá, né? Esqueceram de Mim e o Hóspede Quer Bananas, se você pensar, são duas histórias policiais juvenis. Uma é um menininho tentando salvar um orangotango do tráfico internacional de animais. E o outro é de uma criança que tem bandidos entrando na casa. Então, já aí nessa época, você vê que até os filmes infantis que eu gostava eram filmes que tem um quê de suspense e mistério. Gostei. Mas o que me impactou mesmo, assim, que eu lembro que eu falei, caramba, quero passar a fazer isso, foi Jogos Mortais. É um filme que eu vi, eu não lembro qual é o ano dos Jogos Mortais, mas deve ser o quê, 2002? Eu acho que é 1, 2, os primeiros. Não, o primeiro. Aí depois... Não, o 2 e 3 até vai. Aí 4, 5, 6, agora deve estar no 30. E aí eu não sei. Mas o 1, que eu calculando aqui, deve ser 2003, 2004. Eu sou de 90, né? Então eu tinha ali meus 12, 13 anos. E eu lembro que eu não podia ir no cinema assistir. Porque era pra maior de idade? Era pra maior de idade. Eu não sei se era 18, mas não era pra minha idade, eu sei Claramente que não era. Então, por exemplo, não é 2006, que se fosse 16 anos eu já poderia ver. E eu lembro que eu queria ver, e o anúncio era o grande filme de serial killer depois de Seven, que era outro filme que eu já amava muito, Seven. Aí tá aí outro filme que realmente me impactou, Seven. Tem vários. E aí Jogos Mortais eu fui ver no cinema com a minha avó, que era quem topava de fazer ilegalidades comigo, que meus pais não achavam que podiam ser presos. Então minha avó topava mentir idade, e na época tinha que assinar um termo pra entrar no cinema. E a gente entrou, e eu vi Jogos Mortais no Cine Palácio, que era um cinema que tinha no Rio, que também acabou, um cinema de rua. E agora virou até o teatro lá, o Teatro Riachuelo. E foi muito impactante. Falei, gente, isso aí é muito maneiro. Quero fazer isso aí. O primeiro era muito forte. Eu lembro... muito legal. Então, eu tinha uma amiga... E a trama é boa, a história é boa, o final é bom. É muito boa, né? Só que assim, se você pensar, é uma coisa muito... É muito sádico, né? Assim, uma coisa... Não sei. É que eu, como eu falei, eu fiquei com um pouco de trauma desses filmes Jogos Mortais, Albergue. Eu ficava assim, gente, eu tinha um pouco de que medo. Não são iguais. O Albergue é só... Não são iguais, mas é aquela vibe violência. De sangue, não sei o que lá. Enfim, vocês têm alguma história bizarra de cinema? Tipo, o que aconteceu no cinema com vocês? No cinema, espaço físico? No espaço físico, cinema. Sem ser sexual, tô brincando. Aquele... Ontem os últimos convidados, eles contaram uma história bizarra que, tipo, transaram atrás deles no cinema. Pode ser alguma história assim, mas não precisa ser. Então, tô brincando aqui. Oi, pessoal, contou ontem. Eu tenho uma história. Tô brincando, nunca fiz isso no cinema, não, gente. Eu, em geral, vou pra ver o filme. Aliás, era até um problema na minha juventude. Eu lembro, uma coisa horrível que eu vou contar, mas uma bobagem, mas me veio na cabeça a única história besta que eu lembro do cinema. Cara, eu tenho um riso frouxo, né? Quando foi bobeira. Eu sou ruim porque eu dou risada de tragédia às vezes em filme. Eu também. Não, e assim, às vezes uma bobagem, eu dou tanta risada, e às vezes é ruim porque gravando eu tenho riso frouxo e eu não consigo, às vezes, parar. E aí começa a me dar uma preocupação, porque todo mundo fica nervoso, não dá pra ficar parando. Mas enfim, às vezes eu tenho muito isso quando a pessoa sai muito do prumo. Por exemplo, leva um tombo. Ai, sim. Eu acho maravilhoso, porque de verdade ela é de verdade. Ela sai da pose ali, sai da máscara, né? E faz de verdade uma cara de verdade. E eu acho engraçado, é horrível, né? Mas eu lembro que eu estava uma vez no cinema, uma mulher linda, de salto alto, menina. Ela muito perua, assim, sabe? Daquelas que a gente fica encantado só de ver e fala, pô, essa investiu. Veio pro cinema, falou, tô bonita, fiz o cabelo, fiz uma maquiagem. Bom, enfim, a mulher veio lá de cima, ela tropeçou. Ela veio rolando lá de cima até embaixo. Cara, ela podia ter morrido, horrível, mas assim, eu não conseguia parar de rir. Porque ela saiu tão da pose dela, tadinha, ela tava tão maravilhosa, mas aí o cinema inteiro foi tentar ajudar ela. Inclusive eu fiquei assim, com dó, mas
eu não conseguia parar de rir. É horrível depois isso. também. Horrível. Eu tenho muito isso. Uma vez eu fui assistir uma peça com o Marco Luque, inclusive. E alguém da peça tinha uma peruca, e a peruca caiu. E assim, só eu fiquei rindo muito, porque aquela peruca caiu. E assim, nem era uma coisa da peça. Então ninguém tava rindo, só eu tava rindo, porque a peruca caiu, entendeu? Ai, gente, então já que é o momento humilhação, eu vou contar uma humilhação minha que aí o Johnny presenciou. Ontem, na coletiva de imprensa, a gente estava dentro de uma sala de cinema, fazendo a coletiva de imprensa, quando de repente a minha cadeira quebrou e eu caí também. Aí, Johnny, você não riu na hora. Não ri, Igual tartaruga. engraçado. Aí caí assim, era uma cadeira meio bamba, tava lá, e eu sentei, ela falei, tá bamba. Mas eu falei, sabe aquelas cadeiras meio chique, que ela é presa por um negocinho só assim, ela toda... E eu falei, vai que ela é meio bambinha assim mesmo. Fiquei ali, eu sentadinho, meio bambinha assim mesmo, daqui a pouco eu faço... Pra trás, né? Não caiu na net? Não tá já meme no TikTok? Não vi. Então, eu não vi. Eu confesso, a Paula, a assessora, ela falou, Rafa, eu vou pedir pra tirar aquilo. Eu falei, não tira não, me manda. Eu quero ver, que dependendo do que for, até eu vou querer lembrar. Pronto, até já contei, agora está oficial. Agora tá Aqui oficial. durante a coletiva. Vamos procurar. E foi dentro do cinema, pronto. Foi uma história... Mas você não riu, Johnny, você se comportou bonitinho. Verdade, tá vendo? Viu? Você melhorou. Como ser humano, olha que bonito. A gente evolui, não é mesmo? E agora que a gente falou de novas redes, a gente tava até conversando nos bastidores, né? Que você tem feito trabalhos que conversam com novos públicos. Você tem essa sensação de que pessoas novas estão te conhecendo? Porque você fez muito teatro, muita novela ao longo da sua vida e de uns anos pra cá você tem apostado em outros formatos. Sim, eu estava comentando com você, né? Essa geração nova não sabe nem quem são as pessoas da televisão, assim. Essa geração nova não sabe nem quem é Madonna, né? Ouviu falar que fez um sucessinho lá atrás, a maior diva pop da história, mas eles não sabem. E aí, claro, e tem muita gente que não sabe quem eu sou. Tava te contando que eu moro ali no Rio, perto de um monte de colégio. Às vezes eu saio, essa garotada de 13, 14, 15 anos nem olha na minha cara, menor noção de quem eu sou. Isso nunca vai acontecer comigo, gente. Você é noveleira, né? Eu amei saber isso. Mas é isso aí, de repente, com Bom Dia, Verônica, que é o streaming, né, que já fleta com essa garotada. Porque essa garotada, ela não vê televisão, né? Ela vê tudo ali da rede social. Então, os ídolos dela são os influencers, pessoas que a gente mal conhece às vezes. E é isso, é real. Houve um shift, uma mudança de atitude, de jeito de ser, né? A informação vinha da televisão e agora vem de outro lugar. Então, claro que elas não conhecem. Mas o Bom Dia, Verônica, que a gente fez, que é do streaming, pegou na veia de uma galera. E o range de idade, assim, é grande, né? Tinha hoje, inclusive, eu estava almoçando, 2 velhinhos vieram me falar, tipo, ficaram falando muito de Bom Dia, Verônica. Fiquei impressionado que eles viram e quiseram comentar cenas, várias cenas. E eu falei, olha, eu nunca imaginei também que eles podiam gostar. Mas essa geração nova gosta do streaming e principalmente Bom Dia, Verônica. Aqui no Brasil pegou muito na veia. Pegou muito. E aí, geralmente, quando vem uma galerinha perguntar, você não é aquele cara? É do Bom Dia, Verônica. Porque da televisão elas não sabem quem eu sou. Não assistiram a Verdades Secretas? Não. Laços de Família Laços jamais. de Família. Nossa, Janequine, meu Deus, Laços de Família. Máximo, tem uma galera que ainda é fã do Sardinhas lá da Cor do Pecado que eu fiz. Não, da Cor do Pecado também. Genial. Gente, vamos mudar o tema do... Não, Laços de Família da Cor do Pecado é maravilhoso também. E Rafa, pra você também, eu acho que essa coisa de redes sociais, porque tem muito o BookTok hoje em dia, né? E assim, os seus livros, eles conversam muito com esse público que tá ali no BookTok também. Você sente que tem essa pegada de pessoas mais jovens chegando em você? Sim, sem dúvida. Quando eu comecei a escrever, eu não conhecia ninguém, nada do mercado literário, enfim. Então, na época era Facebook, na verdade era Orkut, depois Facebook. E aí eu falei, poxa, assim que eu publiquei meu primeiro livro, já era Facebook que tava na moda, né? E aí eu falei, cara, as pessoas começaram a me adicionar, poucas pessoas, assim, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas me adicionando, falando, li seu primeiro livro, tá aqui, entrei na livraria, gostei da capa e por isso decidi ler. Eu achava aquilo o máximo. Então eu passei a manter contato com esses meus leitores e muito pouco a pouco, isso foi crescendo. Hoje eu sou bastante presente nas redes sociais. E gosto muito de ver crítica. Então, pessoal, o BookTok faz, e até às vezes no YouTube, fazem resenha dos livros e comentários dos livros, e eu vejo. E acontece uma coisa curiosa, que eu acho que também cresceu muito, claro, por causa do Bom Dia, Verônica, e das outras coisas no audiovisual, mas eu acho que também é do livro. Por exemplo, o Jantar Secreto, que é um dos meus livros, viralizou no TikTok. É uma coisa que não depende de mim. Não fui, na verdade, eu nem postei nada. Assim, alguém postou, tinha uma trend que era super legal,
que era você contava a história do livro como se fosse de verdade. Sim, eu lembro dessa trend. Então a pessoa falava, cara, você não faz ideia, eu descobri que estão fazendo jantares secretos de carne humana para os ricaços do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, a minha prima outro dia desapareceu e não sei o quê. E aí fala, quer saber como é que continua? Leia Jantar Secreto. E isso estourou e repercutiu, claro, em vendas do livro, em repercussão do livro, foi muito legal. E aí eu vejo esse público chegar também no meu Instagram, que também cresceu muito rápido. E curiosamente, eu tenho uma história ótima, aliás, do Bom Dia Verônica, que é o seguinte, eu na primeira temporada fui almoçar com a Camila Morgado, não para convencê-la, ela já tinha lido, já queria fazer e tal, mas ela tava ainda, tinha alguma, não lembro, tinha alguma Conquistar, né? Tinha que conversar com o autor, assim, era isso. Tinha ainda alguma coisa pendente, não estava confirmado que ia rolar com ela, mas ela queria, mas tinha uma questão. E aí era uma dúvida que dependia dela. E aí a gente foi almoçar no restaurante vegetariano lá no Rio. E aí a gente tava batendo papo. Nisso chega uma menina de seus 16 anos, tremendo dos pés à cabeça, com um celular na mão. E ela fala assim, ai, eu tava almoçando aqui e eu vi vocês chegando, vocês chegando, eu fiquei muito nervosa. Será que você tira uma foto? E a Camila se preparou pra tirar a foto. Era com você. Ela entregou pra Camila, falou, ai, Rafael, eu amo seus livros. Aí eu falei, Camila, se faltava alguma coisa pra te convencer, dei R$20 pra essa menina, ela fez esse teatro aqui na nossa frente. Então isso é muito legal, assim, porque a cara de escritor você não conhece em geral, né? A cara de escritor, o ator não, ele tá ali exposto, a imagem dele trabalha. Mas eu acho que também por causa desse novo contato das redes sociais, o leitor hoje em dia ele lê meus livros, mas além disso ele acompanha as minhas dicas, e além disso eu falo da pré que teve ontem, além disso eu mostro meu cachorro, que é o Stephen King, e assim eu vou fazendo coisas, entendeu? Incrível esse nome, inclusive. Você tem um cachorro só? Um cachorro só chama... Não, na verdade eu tenho outros 2, mas eu morava com meus pais. E aí os outros 2 que vieram primeiro, são mais velhos, são Agatha Christie e Arthur Conan Doyle. Mas aí quando eu saí de casa, minha mãe falou, Rafa, eu topo perder um filho, não 3. E aí os 2 cachorros ficaram com ela. Aí você E aí eu peguei mais um. Eu nunca compro cachorro, eu só pego. E aí foi o Stephen King. Perfeito o nome. Gostei muito dessa referência de nome. Porque eu sempre paro pra pensar em nome de cachorro que eu colocaria e é uma boa referência. E ele veio de um, como é que fala? De um canil que foi fechado, era um canil ilegal, coitado. Ele era um bulldog e ele sofria maus tratos e tal. E quando ele chegou, ele tinha 2 anos, o nome dele era Joaquim. E aí eu falei, poxa, eu quero manter o padrão de cachorros escritores, mas eu não posso fazer o cachorro ter que decorar outra coisa. E aí tinha que ser King, King, Stephen King, aí pronto. Olha. Me chamam de King, pronto. E ele acho que nunca percebeu. Não sei, nunca respondeu. Nunca falou nada. Nunca reclamou. Nunca questionou, né? Nunca questionou. Ele sempre te respondeu normal. Ele sempre respondeu normal. E agora é o seguinte, Uma Família Feliz. Vamos falar deste filme que chega aí aos cinemas. Inclusive hoje, que é o dia que esse episódio estreia. Pra quem está nos ouvindo ou nos vendo. O que você está fazendo nos vendo? Vai pro cinema. Não, calma, ouve até o final. Ou então você já assistiu ao filme e aí agora a gente vai falar tudo. Perfeito. Curiosidades. O que é Uma Família Feliz? Eu queria que vocês contassem para as pessoas o que é a história do filme. De vocês 2 juntos. Mas não... Bom, eu vou começar assim, mas só dar uma introdução, aí você fala melhor como escuro. É um thriller, né? Que com todos os elementos que a gente tem, assim, do suspense, ele apresenta essa família, a uma certa altura você vai ficando meio angustiado, porque você não sabe direito o que está acontecendo, que universo é aquele, o psicológico dos personagens. E no final tem uma reviravolta, tem uma surpresa, um plot twist, e aí é surpreendente, impactante, com todos os elementos, então, do thriller. Mas dito isso, é sobre um monte de coisa também, que eu acho melhor você falar, né? É um filme bastante sobre as aparências, né? As falsas aparências, esse mundo. E de ser um thriller chamado Uma Família Feliz, né? Então, já aí você já com uma família que a gente já vê na capa ali, que é uma família linda. Família Margarina, né? Que a gente conhece. Com todo aquele estereótipo de, meu Deus, que perfeitos. Não tem nada de errado ali. 0 defeitos. 0 defeitos, definiu. Mas, continua, Jane. Quer que eu fale mais? Mas fala você também. Não, então assim, a história da Eva, que é feita pela Grazi Massafera, que é uma mulher que aparentemente tem a vida perfeita. Ela é casada com o Vicente, feito pelo Gianni, que é um advogado bem-sucedido. Eles são casados
Eles têm 2 filhas lindas, que são a Ângela e a Sara. Eles moram num condomínio fechado, desses condomínios que você tem tudo dentro. Então você tem farmácia, quadra de esporte, piscina, academia. Os vizinhos todos são solícitos e gente boa. Além disso, o lugar é cheio de segurança, câmeras, então eles estão bem protegidos. Então é uma história aparentemente nesse mundo perfeito. Só que tem uma curiosidade desde já, que ela é uma história que começa pelo final. Então a primeira cena do filme é a última cena, que é mega impactante. Que é mega impactante, que é a Eva, a Grazi, nos fundos de uma casa totalmente acabada, ela tá descabelada, com a maquiagem... Uma roupa de festa. Uma roupa de festa, mas também toda suja de terra e tal. E ela tá com uma pá abrindo uma cova e enterrando alguém que você não sabe quem é. E é alguém, você vê que tem pezinhos e coisinhas assim. Enfim, pois bem. E aí começa assim, e aí volta meses atrás pra você conhecer essa família. Aí sim, conhece essa família maravilhosa, nesse condomínio maravilhoso, até que coisas estranhas começam a acontecer. Ela está grávida, além das 2 meninas de 10 anos, ela está grávida de um menino, tudo que o Vicente queria, finalmente um homem como herdeiro. E aí ela não lida tão bem com a gravidez. Quando o bebê nasce, ela passa a ter uma espécie de depressão pós-parto. E a partir daí coisas estranhas vão acontecendo, tipo o bebê aparece machucado, ela tem uns apagões, e aí ela começa a suspeitar que talvez ela esteja batendo nos próprios filhos, sem lembrar. Então é uma história com muitas viradas, como o Johnny falou. E que você desconfia de absolutamente todo mundo que tá ali, né? Deles, dos vizinhos. O que tá acontecendo, assim. Tudo é muito suspeito. Mas os temas são legais de falar. Fala aí, Johnny. Então, e aí a história é essa, seria, né? E aí eu tava falando que é um thriller muito bem feito, né? Com todos os elementos ali, mas para além disso, o Rafa sempre coloca nas coisas dele. Bom Dia, Verônica também tem sempre assuntos que muito importantes da gente falar, assim, situações pra gente refletir. Então, esse filme tem muita coisa. Depois que eu fui me dar conta, assim, eu fui me dando aos poucos, assim. Por exemplo, ele fala muito dessa maternidade idealizada, que você fala, ai, que lindo ser mãe, mostra uma mãe com dificuldade ali, e como eu já conheço várias também. A questão Enquanto as outras mães pressionam, as outras mães ficam assim, todo mundo julga, falando assim, né? olha, a Eva ali super mal com a gravidez, falando, ai, mas olha, eu sei que você tá meio... Eu sei que é difícil, eu também, foi difícil pra mim também, mas na hora do parto vai ser o melhor momento da sua vida. Quem disse? Quem disse? E não percebe que isso também é uma pressão e uma vigilância, né? E aí tem toda essa questão do puerpério, né? Que como é difícil essa alteração hormonal, que e às vezes os homens não percebem. Sim. E julgam a mulher, né? Tem toda uma coisa do machismo, né? Do meu personagem, que ele é passivo-agressivo. Ele é, teórico, assim, parece ser muito fofo, querido, lindo, paizão, até cuida das crianças ali direitinho, mas ele é passivo-agressivo, ele a certos momentos ele descredibiliza muito ela como mulher, como mãe, e tem tudo isso. Tem a questão do cancelamento, que é uma questão muito forte hoje em dia, nesse cancelamento sumário, você ir julgando já, e a pessoa já é execrada, principalmente naquele condomínio, que todo mundo super caretinha, né, e vivendo de aparência também. A gente está falando de vários temas super importantes, assim, a Grazi, muito legal que ela contribuiu também, ela estava desde o começo do projeto, eu entrei no finalzinho só, na hora de filmar mesmo, mas a Grazi junto com o Rafa e o Belmonte, eles foram pensando nesse projeto há muito tempo, né? Você falou, né? Vocês me contaram, a Grazi também como mulher, ela discutiu muita coisa ali, né? Ajudou muito, é muito legal de ter essa visão da mulher, assim, e discutir esses temas que são importantes mesmo, né? E às vezes os homens não param para pensar. E de abrir um pouco mais esse tema do lado, um outro lado desse tema, assim, até é uma das coisas que eu até pergunto pra vocês. O que vocês aprenderam sobre maternidade que vocês tiveram que aprender pra fazer esse filme que vocês não tinham nem ideia? Bom, pra mim, quando eu aceitei também, eu achei o máximo viver a paternidade, já que na vida eu nunca vivi, eu não tenho a menor noção do que é. Mal tinha pego uma criança no colo. Só pai de pet, né? De pai de pet eu sou mais pet. A gente reparou no set, Johnny, que você mal tinha segurado uma criança no colo. No set também não deu pra gente ficar ensaiando muito. Mas eu lembro que você pegava o Kiki, que era o bebê do que faz o filme, o nome do bebê aqui, o Henrique. E aí o Johnny pegava, e a primeira vez você tava morrendo de medo de pegar ele, porque era muito pequenininho. E não teve muito ensaio, né? A gente não tinha muito tempo. E aí eu fui aprendendo muito, assim, ali na prática, convivendo e trocar fralda. Tinha cenas que eu tenho que fazer. A gente foi pegando um amor, né? Eu lembro que teve uma hora que a criança chorava muito no set, porque acho que era meio perturbador para ele, ou talvez porque ele era uma criança que devia estar com
alguma coisinha ali que tava incomodando ele, tadinho. E a gente tinha o maior cuidado, porque a criança tem que ter esse cuidado, e a gente ficava preocupado. Mas enfim, aí teve uma cena que a gente fez, parou de fazer, e eu fiquei com ele no colo, e aí ele chorava, eu dei pra mãe, a mãe não parava de chorar, não sei o que, aí eu peguei de novo no colo, e aí ele dormiu. Menino, sabe que dormiu aqui desse ladinho a cabeça aqui, e aqui caiu uma lágrima. Eu fiquei super emocionado, porque era tão Foi no difícil. dia da escola, não foi? Foi. Foi no dia da escola, eu lembro disso. Eu fiquei muito emocionado, porque eu já estava pegando tanto amor pelaquela criança, e assim, sei lá, em algum momento ali, eu sei que eu pude ter um contato maior com ele. Coisa que eu nunca... Assim, eu adoro criança, né? Sim. Eu seria um bom pai. Serei, se eu for, ou seria. Mas é isso, porque eu amo criança. Mas foi lindo viver um pouquinho essa coisa da paternidade, até para sentir um pouco o drama, né? Como assim, é difícil demais tudo, né? Eu me preocuparia muito se tivesse um filho. E também, como a criança demanda, né? Tudo. Você tá comendo aqui rápido para dar comida pro bebê, mas também tem que trabalhar. Bom, isso é porque o homem faz uma coisinha e todo mundo fala, nossa, que pai maravilhoso. Como ele ajuda. A mulher faz Como tudo. ajuda, né? E se ela herda, você fala, pô, a danada deixou queimar o pão aí, né? Desleixada. É duro pra mulher. Não é fácil, puxado. não. Não é fácil mesmo. Eu aprendi várias coisas, né? Assim, eu acho que o trabalho do escritor é muito escutar e observar. Quando eu tive a ideia de Uma Família Feliz, eu tive essa ideia há cerca de 10 anos. E aí contei a ideia para o Belmonte, e ao longo dos anos, das várias versões de roteiro, como o Johnny falou, eu mandava muito roteiro para ele, e a Grazi entrou no projeto muito cedo também, então a Grazi sempre dava notas. Na equipe, eu não gosto de escrever roteiro sozinho. O livro eu faço sozinho, mas roteiro eu gosto de ter mais gente para discutir, para pensar e tal. E aí o roteiro eu fiz com a Ilana Casoy, que foi o primeiro projeto da Ilana no audiovisual, antes do Bom Dia Verônica até, e que também é mulher e mãe e tal. E com o Gustavo Bragança, que foi o outro colaborador desse roteiro. Mas tão importante quanto essas mulheres do projeto... Eu passei a ir colecionando ao longo desses anos depoimentos de amigas minhas. Eu, como escritor, eu acho que eu tenho uma qualidade, acho que é uma qualidade necessária ao escritor, que é ter empatia, né? Ou seja, o trabalho do escritor é se colocar no lugar do outro. Essa é a graça. Você veste um personagem que não é você e imagina o que ele faria, agiria, como é que ele se sentiria, etc. Então, essa empatia, essa espécie de empatia que você precisa ter, também é um pouco... E outra coisa que eu também tenho eu não julgo as pessoas. Eu acho quase tudo bem normal. Até coisa... Então as pessoas têm um costume muito grande de me contar segredos ou coisas muito íntimas. Porque eu não julgo. Eu falo, não acredito que você fez isso. Eu falo, você fez isso? Poxa. Conte-me mais. Me passa pão. Desenvolva. E não, porque... é louco, porque eu sou um péssimo fofoqueiro. Eu não, na verdade, eu nem lembro em geral quem vive... Você não é fofoqueiro. Na verdade, eu sequer lembro, às vezes, quem viveu as coisas. Mas eu lembro das situações dramáticas, digamos, das vivências. E aí, por exemplo, teve uma amiga minha que me contou isso que eu falei, assim. Ela falou, cara, é insuportável, eu tô grávida, tô me sentindo muito mal e todo mundo me diz que, olha, quando chegar a hora do parto, vai ser o melhor momento da sua vida. Você vai olhar o bebê, você vai se apaixonar. Você vai sentir a melhor coisa que você já sentiu. Você se sente obrigada a sentir aquilo. E olha a pressão. Então, assim, não bastar você chegar lá e ter que fazer todo o trabalho, além de tudo, se sinta bem. E aí outra amiga que falou, cara, eu sou casada, me contando, Rafa, tá difícil, eu tô casada com um namorado de anos, e o cara é super bem-sucedido, ela é bem-sucedida, os dois lindos, felizes. E ela fala, eu tô chegando aos 40, e a pergunta que eu mais escuto é quando é que eu vou ser mãe? E a resposta é, não quero. Não quero. E julgam. E julgam meio amiga. Não é os inimigos que julgam, são as amigas que julgam. As mulheres também, amigas dela, que são mães. Pra mulher é até difícil falar o não quero. Porque ela sabe que isso vai ser mal recebido pelas pessoas, né? Porque é como se fosse ela natural. Até a própria mãe dela. A própria mãe dela ficava, mas eu não vou ter um neto. Enfim. Então, e aí, além disso, uma outra amiga que teve que abrir mão, ela tinha passado por um mestrado na Austrália, desistiu do mestrado porque engravidou. Então, assim, eu fui aprendendo essas vivências todas e algumas delas eu coloquei em falas do livro e do filme. Eu já confundi porque tem livro também, né? Mas enfim, mas eu coloquei em falas e situações da história muito a partir dessa vivência toda.
E aí, até vi você já falando que o roteiro, a ideia do livro já era na sua cabeça, já estava ali, mas aconteceu que o roteiro do filme veio antes. Exatamente. Depois veio o livro. Então, durante esse processo do filme, o Gianecchini e a Grazi te ajudaram a montar essas personagens de alguma forma diferente do que você estava pensando? E essa pergunta vale para você também. Você trouxe coisas diferentes do que o Rafa já tinha proposto? Então, a gente começou a fazer os ensaios, a gente teve pouco tempo, mas foram bem tensos os ensaios e muito interessante, principalmente porque tinham 2 crianças. Eu amei trabalhar com crianças e eu fiquei muito impressionado com a direção do Belmonte, como ele... É muito delicado você fazer um filme que fala de temas difíceis, fortes, com crianças, que tem que estar lá atuando. E como é que você faz, né, para não traumatizá-las ou para não expô-las, sei lá. Então foi muito interessante. Já a gente juntando, ele pegou muito pelo lúdico nessa parte das crianças e elas respondiam de uma forma tão incrível, porque elas davam o que precisava ali nos exercícios de improvisação, sem saber da história. Mas elas pareciam impressionante, parecia que um download de alguma coisa nelas, assim, eu ficava muito impressionado. Mas aí a gente começou a fazer muita improvisação, eu e a Grazi também, imaginando como eles se conheceram, né, os 2 personagens, imaginou de onde eles vêm, que tipo de família, que ele pensa, como foi o primeiro encontro, como é essa coisa desse machismo dele, né, você, todo homenzinho, né, que cresceu, homem é isso, não sei o quê, que uma mulher linda para mostrar para a sociedade, tudo aquilo. Bom, enfim, a gente foi fazendo um monte de coisa, né? E aí você me contou que depois isso serviu muito de material para você escrever o livro. Não, porque justamente eu escrevi, eu tenho a ideia da história, e aí decidi fazer o filme. E aí o filme foi acontecendo ao longo dos anos, e quando chegou a hora de filmar, eu pedi ao Belmonte para ser braço direito dele na direção. Então eu sou diretor assistente do filme, que significa basicamente que eu fiquei do lado dele aprendendo e às vezes dando algumas ideias e tal. E foi muito legal pra mim, eu tô querendo cada vez mais aprender a dirigir para eventualmente dirigir os meus filmes. E aí o Belmonte falou, olha, Rafa, no set a gente cria um método de você estar do meu lado e também você quiser sugerir algum take ou alguma mudança no acting dos atores, você me fala, eu oriento e tal. Enfim, quando ele fazia a marcação de cena, eu ficava ali acompanhando e tal, enfim. Então, no set foi assim, mas na parte de ensaio, ele falou, é muito sagrado pra mim, vai ser muito difícil que você entre, porque é um espaço muito íntimo, os atores estão me conhecendo também, né? Com a Grazi até o Belmonte tinha trabalhado, mas o Gianni era a primeira vez, então assim, e ele sabia que eu já conhecia o Gianni pelo Bom Dia, então ele quis, a princípio, manter uma distância. Mas quando estava chegando no primeiro dia de ensaio, ele falou, não, pensei bem, você pode vir. E aí eu fui. E aí ver os ensaios com os atores... Além desses exercícios, teve esses exercícios todos, assim, de como eles se conheceram. Primeira vez que o Vicente apresentou a Eva para a família. Cenas que não estão no roteiro, que não existiam e tal. E eles foram encontrando, acho que, nuances de como dizer. Assim, eu confesso que a Eva eu já escrevi pensando na Grazi, porque desde o início do projeto eu era a Grazi. O Vicente eu não escrevi pensando no Gianni, mas quando... Mas quando você viu ele Bom Dia, Verônica? Não, mas quando eu sugeri o nome dele para ser o Vicente... ou seja, ele era o Vicente que eu enxergava, assim, ou seja, porque eu acho que tem isso, tem ator também que fala bem seu texto, tem ator que não fala bem seu texto, é simples. E cada autor, isso varia. Assim, tanto que tem muitos autores de televisão que têm os seus atores favoritos, mas porque não é por uma implicância ou por nada, porque aquela pessoa fala na sua embocadura, sabe, assim. E eu senti isso com o Gianni no Bom Dia e por isso... Então, assim, eu já tinha certeza que seria um Vicente muito interessante ali. Mas ver fazer é diferente de ter certeza na ideia, né? E aí, no próprio set também surge muita coisa. Surge, né? No próprio set, você tem... Você acompanha coisas... Pra mim, tem um exemplo claro. Assim, quem assistiu o filme. Era uma cena da Grazi com a Juliana Bin, que faz a personagem Ângela. E eles estão conversando, e aí, conversando sobre morte, e ela fala, virou uma estrelinha. A Juliana, brincando, fala, poxa, virou uma estrelinha. Aí eu falei, gente, virou uma estrelinha muito melhor do que o que está escrito no texto que eu pensei por 8 anos. Fala, virou uma estrelinha, Ju. Aí a Juliana, que é uma criança fazendo um personagem, ela falou, mas pode mudar o texto? Porque ela aprendeu que tinha que decorar, né? Ela falou, pode mudar o texto? Eu falei, pode.
E ela ficou super animada pra fazer a cena, ela falou que eu posso mudar o texto, então agora... Ela se sentiu dona da cena. Agora se sentiu dona da cena. E aí o melhor, é tão bom que aí quando eu fui escrever o livro, quando ela fala na cena, ela fala, virou uma estrelinha. Acabou impactando. Claro, então eu fui levando pro livro algumas coisas. Agora, eu só escrevi o livro porque eu tive algumas ideias de coisas que eu acho que só cabiam no livro e que não estão no filme. Porque também fazer um livro de um filme que já é um filme com um elenco maravilhoso, com uma direção maravilhosa e que eu estava participando, por que eu ia inventar de fazer o livro? Fiz o livro porque no livro você entra na cabeça da Eva. Então você acompanha a história da perspectiva dela, achando que talvez esteja ficando louca. Será que é ela que está fazendo aquilo? E é ela contando, meu Deus, será que eu estou fazendo isso? E tentando entender consigo mesma se é ela ou se tem alguém querendo fazer com que ela se sinta louca. Então ficou isso mais forte. E além de algumas outras coisas que eu acabei tendo ideia ao longo do processo de escrever o livro. Quando eu estava vendo tudo sobre o livro, essa coisa me lembrou muito... Não é exatamente isso, mas tem um livro que eu li que chama Verity. Então, eu vi gente falando. Não tem nada. É bem semelhante, mas enfim. E aí tem esse rolê de que, tipo, ela. A gente não sabe o tempo todo se ela tá realmente mal. A mulher, a Verity, né? Tá em coma Verity, ou não, Isso. E aí eu lembrei um pouco disso, assim. Eu sei que não tem muito a ver, mas me veio a cabeça. Não, mas é engraçado, porque quando eu realmente acredito que as ideias estão no ar, né? Assim, então, quando eu anunciei a sinopse do Família Feliz, muita gente vem falar, cara, parece Verity, tem a ver com Verity e tal. Não parece no sentido de cópia, mas assim, poxa, é no mesmo universo. E aí eu fui ler. E é lá uma história... Tem uma história de uma escritora que tá em coma, mas ela tinha duas filhas, não tinha? Pelo que eu lembro. Tinha 3, né? Mas tinha 2 meninas que morreram. Isso, né? Mas a história é contada de uma escritora que vai lá escrever mais um livro para essa tal de Verity e se interessa pelo marido da Verity e tal. Então a história é diferente, mas tem a coisa de uma mulher que é mãe de 2 crianças, que não lida bem com a maternidade. Então tem elementos que, sem dúvida, são do mesmo universo. Eu confesso que Verity eu gosto mais de Uma Família Feliz. Eu tô louca pra ler. Pronto, falei. Feliz. Eu adoro esse tipo de livro. Eu li Verity, eu li A Paciente Silenciosa, sabe? Assim, eu adoro esse tipo de livro. Mas, Janequine, puxei Verity também pra saber de você, se você teve alguma referência que você foi atrás pra fazer o seu personagem. Porque já é o segundo vilão que você faz com o Rafa. E é um vilão, mais uma vez, com várias camadas muito densas e difíceis de humanizar. Porque não é um vilão de novela que, quero pegar a vilã, a mocinha. Não, é um vilão bem não tem essa coisa do maniqueísmo, né? Não. Bonzinho, nem vilão, não sei se é. Não sei se é vilão. Também é questionável se ele é vilão. Questionável, né? Mas tem muita coisa dentro dele. Tem muita coisa dentro dele, o que deixa ele mais misterioso. Porque é isso, ele pode ser isso, pode ser aquilo, mas o que será que ele é, né? E fazer isso como ator, dar essas camadas todas que o texto pede, o personagem pede, é bem difícil. Olha, cada processo criativo é de um jeito, né? Eu sempre busco umas referências de pessoas que eu conheço, ou de histórias que eu conheço, ou de filmes, ou... Pode haver inspiração por qualquer lugar, né? No caso, e também muito na conversa com o diretor, no caso, o diretor o nosso set era muito específico, foi um processo bem diferente que eu fiz. Então ele, assim, claro que a gente estudou... pensou muito, discutiu muito sobre todas as questões, mas a coisa acontecia muito no set, de uma forma, na presença ali, ele pediu umas coisas pra gente, que às vezes não eram óbvias, não era que talvez se eu tivesse... Porque ele até falava, nem estuda tanto assim, não venha tão preparado, vem pra ser moldado aqui. Então, a gente chegava lá, ele pedia umas coisas pra gente, sentimentos que ele queria que ali, tivesse presença na cena, né? E muitas vezes não eram óbvios, né? Por exemplo, se é uma cena que você imaginou que você ia fazer gritando de raiva, ele falava assim, não, aqui eu quero que você faça com medo, por exemplo. Olha. Só que tem um detalhe, eu quero que você esconda de mim, porque esse filme é sobre o que você esconde, né? Então ele queria que tivesse lá o que ele pediu na cena, mas escondido. Então era bem difícil. E às vezes a gente mostrava, ele falava, eu tô vendo, ó, vamos começar de novo. Mas enfim, então surgiu muito dali, muito mais da conversa com ele, né? Das nossas conversas, porque o Rafa estava no set também, era muito bom ter o autor no set, porque já conhecia muita história. E aí foi surgindo muito assim, criando esse mistério todo. Mas às vezes eu tenho umas referências de pessoas mesmo. Bom dia, Verônica. Eu fiz uma coxa de retalho na minha cabeça. Imagino. De pessoas que eu conhecia, de líderes espirituais, por exemplo, que eu conhecia do jeito que eles falavam, com as pausas, com as respirações,
Nem faz do meu lado, que eu vou ficar com raiva. E outras pessoas que eu ia pela personalidade, assim, também que eu conheço, né? Que são abusadores, que são, enfim, aí outras referências. Mas a gente vai juntando tudo na cabeça, mas é no set que tudo acontece, né? E às vezes vem de um lugar que você não imagina, às vezes, assim, que você não se preparou tanto. Eu sou muito aberto pro jogo do momento ali, com todas as informações que estão rolando, até de espaço físico e com as informações do diretor. Mas nessa coisa de referência, tem, assim, por exemplo, isso. Verity não é uma referência, porque Verity veio depois, por exemplo. Eu tô dizendo, tipo, na minha cabeça, né? O que é referência? Por exemplo, é o Bebê de Rosemary, muito forte. A Mão que Balança o Berço é uma referência. Pra esse filme, né? São coisas que me marcaram e eu falei, não, quero fazer uma coisa que tenha esse mood. Ou seja, foi o que originou a ideia, né? O Bebê de Rosemary. O Sexto Sentido é uma referência. Nossa, esse filme é... Porque eu queria muito fazer um filme uma referência de estrutura mesmo. Eu queria fazer um filme que quando você chega no final, você quer voltar ao início e ver tudo de novo. Pra entender. Então, o Sexto Sentido sempre me pareceu muito interessante esse aspecto do Sexto Sentido. Você vê o Sexto Sentido e chega e fala, não acredito que é isso. Aí volta lá e vê tudo de novo. Então, eu queria fazer uma história que tivesse um pouco isso. Então, Sexto Sentido, Bebê de Rosemary pela questão da maternidade e pelo fato de que essa mulher, todo mundo duvida dela e até uma bela hora ela duvida dela. Então, me pareceu interessante. É A Mão que Balança o Berço para essa coisa do condomínio e da família, né, desse núcleo familiar que vai sendo destruído aos poucos. Essas são referências, sem dúvida, mais fortes. Tem uma outra, mas aí se eu contar é spoiler. Depois você me conta, então, quero saber. Mas você falou a coisa da questão do set, e eu imagino que set desse tipo de filme tem ali uma energia, óbvio, não o tempo todo, né? Mas durante as cenas, uma energia tensa, densa. Tem algum ritual que você faz pra se livrar dessa energia tensa do set? Não, eu e a Grazi somos muito parecidos nesse sentido. Primeiro, só respondendo a introdução que você fez, o set era super leve. Não tinha essa coisa de energia? Não, de ninguém. Assim, e eu e a Grazi também, como éramos os cabeças ali, nós dois somos pessoas que pensamos igual. A gente não é aquele tipo de ator que chega tomado do método, né? Que já chega, já fica isolado, voz, já deita no chão, não quer falar com ninguém, quer ser chamado pelo nome do personagem. Não sei. Tem uns assim, americanos tem muito, né? Eu sou aquele que eu chego, eu gosto de estar lá presente, conversar com todo mundo, ser leve, dar risada. E a hora que a gente põe a roupa, já vai dando uma coisinha, figurino, você entra no set, já vai ligando um outro, e aí no set é o lugar de acessar as energias, de você chegar onde tem que chegar e trabalhando para que você entre no mood da cena. A Grazi também é assim. Então, foi muito leve. E assim, lembrando que tem crianças, né? E as crianças não sabiam exatamente o tipo de filme, a história. Como que faz para esconder delas? Você cria cada cena uma dinâmica pelo lúdico para ela e ela responde para ela viver aquela cena mas de uma outra forma. Sim. Por exemplo, sei lá, é um café da manhã. Você fala assim, aqui você pega o seu pãozinho, você tá feliz porque você tá com o seu celular. Ela vai fazer tudo, porque ela vive aquele momento, dá o celular na mão dela, ela faz. E aí, talvez, dentro de um contexto do filme, aquilo significa muito. Mas para ela, é só aquilo mesmo. Entendeu? Mesmo as cenas mais dramáticas, elas não sabiam de nada. Elas tinham noção, porque algumas cenas são assim, mas não sabia exatamente. Mas não sabia como é que chega. Tem umas cenas de, por exemplo, sei lá, que chegam numas suspeitas que elas não sabiam, mas elas faziam que elas não sabiam. Tem uma outra, por exemplo, que é isso. Tem uma cena que uma das personagens está olhando uma tela do laptop. E o que está passando na tela do laptop, no caso do filme, é uma coisa horrível. Não vou contar o que é. Mas, na hora que a gente filmou, as reações dela assistindo ao laptop... a gente falou, Fiz que você tá vendo uma coisa divertida. Aí ela fazia, entendi. Fiz que você tá vendo uma coisa triste. E agora que você tá com medo. E agora que você tá não sei o quê. Ela ia brincando. Era uma grande brincadeira. Eu fico muito impressionado com criança. No caso dessas duas que a gente trabalhou, a Luísa e a Juliana Bin. Meu Deus. Eu acho que é caso da gente... Eu fico sempre muito curioso, assim, porque eu quero aprender... Claro, a nossa profissão é ficar atento, né? E o grande lance de atuar é estar presente, né? Claro, você estuda para ter ferramentas, mas o grande lance é estar presente. E aí, por exemplo, a Ju, essa menina, ela era bem criança, né? Ela estava ali para brincar, se divertir. A Luísa, ela era mais ligada, assim,
falava. A Ju, se você pedisse para explicar, ela nem sabia explicar. Ela só queria estar lá brincando. E às vezes até para repetir, ela também não repetia, fazia diferente. Ela fazia de um outro jeito. E ela tinha uma verdade. Ela não estava fazendo, ela estava sendo. Então é isso, o ator é isso, tem que estar na presença e ser. E ela ouvia direitinho o que todo mundo falava, reagia ao que a gente fazia e estava lá, completamente dentro da cena. E aí é isso, a gente colocava ela num contexto e às vezes ela nem sabia que contexto era, mas dava os brinquedinhos lúdicos para ela, ela ia. Eu lembro até de uma situação curiosa que aconteceu, que teve uma cena que era uma cena difícil de filmar, porque era um único plano do café da manhã, com vários movimentos. Então o Johnny chegava com o bebê no colo, o bebê não podia chorar. A Grazi vinha de dentro com suco de maracujá, as crianças saíam, chegava logo a primeiro café da manhã. E aí, em determinado momento, a gente precisava que a Ju saísse da cena. Ela ficava o tempo inteiro mexendo no celular, pegava uma geleia, fazia coisas cotidianas enquanto a cena acontecia, mas na fala tal do que o Johnny dava, ou que a Grazi dava, ela tinha que sair de cena. E foi difícil, a gente fez da primeira vez, deu errado por uma questão da câmera, na segunda vez o bebê chorou, na terceira vez... E a gente nunca chegava na hora em que ela teria que sair. E quando chegou a hora, o plano que finalmente valeu, quando tava chegando a hora dela sair, ela tava tão assim, comendo geleia e brincando no celular, que eu falei, essa garota não vai sair, ela não tá lembrando que vai ter que sair. Gente, esse plano não vai valer porque ela não vai sair. Quando a Grazi deu a fala, ela pegou e saiu. Você acredita? Ou seja, eu mesmo que tava ali vendo, eu falei, ela não tá atuando, ela tá vivendo. Sim. E na hora certa ela saiu. Impressionante, assim, como... Quem assistir o filme, e a gente quer que vocês assistam. Sim, por isso estamos aqui. Toda a equipe aqui tá por isso estamos intimado. Aqui. Vocês vão ver, é muito loucura, eu acho uma loucura o lugar que elas chegam, assim... É tão interessante. Grande atuação de Juliana Bin e Luiz Antunes e participação de Grazi Massafera. É muito louco trabalhar com criança, né? E eu tinha uma professora de balé que ela falava muito isso. Tenta fazer as coisas de como quando você era criança, que você tinha menos medo das coisas. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai instalando medos na gente e a gente vai deixando de fazer algumas coisas e quando a gente vê, a gente tá ali. Preso, parado numa coisa. E eu acho que criança tem muito isso, de se jogar. Porque não sabe que vai cair e vai quebrar um dente, entendeu? Exatamente isso. E a criança tem a coisa da magia, né? Do lúdico, ela acredita. Eu era uma criança também. Minha vontade sempre é resgatar a minha criança na atuação. Porque eu era essa criança também que tinha um mundo interno muito... mágico, rico. Eu lembro que eu fantasiava muito tudo. Eu vivia muito na roça. E aí eu queria ficar sozinho na roça, porque ali a roça virava um outro planeta, virava... Ixi, Maria, eu assisti o Sítio do Capão Amarelo ainda, e aí minha imaginação ia longe. E era isso, eu acreditava. Esse é o melhor a todo mundo. Porque a criança porque ela acredita, e não é que eu vou fingir que eu sou o super-homem, eu sou o super-homem agora. Você cria aquela história é uma verdade pra você. É bem legal isso. E vocês comentaram da Grazi agora, a gente tava falando das pessoas que estão no elenco, e só pelos materiais de divulgação a gente vê que ela tá entregando tudo ali. Muito. Tipo, ela tá incrível naquele trabalho dela. Eu queria saber de você como vocês dois trabalharam juntos, esse casal, e vocês já tinham trabalhado juntos em Verdades Secretas, né? Mas você contou agora nos bastidores que teve um momento, uma cena que te marcou muito, né? Desse primeiro contato que você teve com ela lá atrás, assim. Sim, eu e a Grazi, a gente já trabalhou 2 vezes, em 2 novelas, e a gente mal contracenava. Verdades Secretas, eu tenho uma cena forte com ela, que é essa que eu te contei, que é uma cena que eu expulso ela de uma festa, então é um plano de sequência que eu venho lá da festa, brigando com ela escada abaixo, atravesso um hotel inteiro, saio pra rua, continuo, e assim, ela vem em cima de mim e eu começo a empurrar, chamar ela de todos os nomes mais horríveis, de piranha pra baixo, e assim, com muita violência verbal e física, eu morrendo de medo de machucar a Grazi, e a gente se joga muito na cena. Depois vocês nunca mais se falaram. E a cena a gente fez de primeira, assim, eu falei, graças a Deus, porque eu não queria ficar repetindo isso de medo de machucá-la. Mas em A Lei do Amor também a gente contracenou, e a gente, assim, não tinha cenas fortes um com o outro, e sempre ficou essa vontade de eu trabalhar mais próximo dela. Eu sempre achei a Grazi uma atriz muito interessante, inteligente demais boa de estar junto, pessoa agradável, profissional, excelente. Enfim, tudo era muito bom. E aí esse projeto foi perfeito, assim, pra gente. A gente, claro, teve que se dar muito a mão no sentido, assim, é um filme que só eu, ela e 2 crianças, praticamente. Exato, né? Se você não tiver o elenco inteiro, assim, de mão dada, né, a coisa não anda. E, por sorte, a gente se gosta e queria estar junto, trabalhando.
eu falo pelo menos da minha parte, queria sempre trabalhar com ela. E aí foi muito legal, porque teve muito diálogo, e ainda mais que tinha o Rafa, eu, Belmonte, abertos pra gente discutir, pra gente todas as cenas, fazer com calma, dentro do possível. Foi muito legal. E assim, o mais engraçado é que o processo foi, como eu disse, muito diferente de tudo que a gente fez, principalmente de novela, porque o que é a novela? O folhetim, né? O melodrama. É tudo explícito, exposto demais. Se você está com raiva, você grita, se você está com vontade de chorar, você chora. E ninguém tem dúvida do que está acontecendo, porque você é tudo didático no som. ali. Você mostra, tudo... O nosso filme é o contrário, é aquilo que você esconde o mais forte, não é o que você está falando, é o que está por trás. Esse universo, essas camadas todas, né? as aparências. Que é o tema das aparências. Então, o que acontece? O processo foi bem diferente de fazer, claro, como novela, e aí a gente chegava no fim do dia, eu lembro, eu e a Grazi, exaustos, porque a diária era de 12 horas, e enfim, e era difícil de chegar nessas camadas, demanda do ator, né? Muito cuidado. E assim, e claro que não eram leves as cenas, apesar do clima ser leve, mas tudo demanda muita energia de você colocar. E aí a gente chegava à noite exausto no carro, voltando pro hotel assim, aí olhava um pro outro assim, você achou que a gente fez bem? Não sei. A gente não sabia direito o que tinha acontecido, porque é tão num outro lugar que a gente não domina, que a gente não tem segurança. Resumindo, a gente ficava inseguro. A gente sabia que a gente tinha entregado coisa muito legal, que foi um dia muito bom de aprendizado. Mas de resultado, a gente falou, eu não sei direito o que eu fiz. Era muito diferente. Porque a gente tinha que fazer, mas esconder. Sim. Eu falei, será que eu estou escondendo muito? Será que eu estou explicitando muito? E aí o diretor vai ver ali no monitor e na edição, né? Então... E também outra coisa que eu queria falar da outra pergunta, a gente também não é ator que leva o personagem para casa. Então a gente acessa... O que é atuar, né? Acessar energias. Sim. E aí, amor, é só saber desacessar também. E a gente é rápido nisso. Alguns personagens que eu fiz na vida que era uma energia também muito densa, assim. O máximo que eu fazia, às vezes, eu chegava em casa e queria tomar um banho de mar. Aí eu tomava um banho de mar, ou mesmo no banho no chuveiro, assim, água, para dar uma respirada, porque às vezes você se pega ainda na energia. Por exemplo, no trânsito, eu fiz uma novela, você que é noveleira, a Passione, quando eu fazia o Fred, que era terrível. E aí, nossa, eu me pegava às vezes no trânsito, ficava o dia inteiro trabalhando no negócio da raiva. Eu tinha que ter raiva da Fernanda Montenegro, meu Deus do céu. Eu tinha que olhar para pensar assim, essa velha escrota. Eu tinha que pensar isso da mulher mais foda do Brasil. Do audiovisual. E eu tinha que falar umas coisas horríveis para ela ali. E aí, então, eu ficava trabalhando isso o dia inteiro, essa energia. E aí eu me pegava no trânsito, às vezes, querendo brigar. Coisa que não acontece raramente. Apesar que o trânsito do Rio de Janeiro é pra gente ficar bem alterado. Mas eu me pegava isso. E aí, às vezes, tinha um dia que eu dava um mergulho no mar. Falei, não... Vamos tirar essa energia. Mas, no geral, numa família feliz, a gente voltava tão cansado, mas zero com o personagem para casa. Ai, assim. Que bom. Isso é bom de ouvir, né? Porque aí significa que vocês conseguiram criar um ambiente que não tem nada a ver com aquilo que a gente assiste, né? Isso é muito, muito gostoso também. Eu lembro de uma vez que na primeira semana, eu acho, de filmagem, eu sou uma pessoa talvez ruim de ir junto pro cinema, especialmente pra ver comédia, porque eu não reajo. Eu assistindo comédia, eu não Apenas rio. não reage. Você ri internamente. Eu rio internamente. E quando eu saio, eu falo assim, o que você achou? Eu falo, cara, me diverti muito. Que loucura. Não é que nem eu. Mas eu não fico, eu fico... Que bom. terror, a mesma coisa e tal. E aí no set, eu acho que eu tava muito concentrado fazendo tudo isso. Então, assim, eles faziam cenas incríveis, arrebentando e tal. E eu tava ali do lado do Belmonte, eu falava, beleza, próxima, vamos pra outra e tal. E aí, depois de uma semana, o Gianni, que a gente já se conhecia, a Grazi eu conhecia também, mas conhecia mais o Gianni, a gente saiu pra comer num japonês, lembra? Aí a Grazi, depois do primeiro saque, falou, ei, você tá gostando de alguma coisa? Porque a gente termina de filmar. A gente termina de filmar o take e olha pra sua cara e você tá sério. Sério, isso é a morte pro ator, sabia? Porque ator é um bicho inseguro, por natureza. Não conheço um ator que não seja. A gente quer terminar a cena e a gente não tem noção, às vezes, do que tá imprimindo. Às vezes você acha que você arrebentou. Novela era um clássico, né? Eu achava que... Não, essa cena eu arrebentei. Falei aquele textão desse tamanho, falei tudo sem errar, e dei emoções, chorei ainda em cena. Eu ia olhar, eu às vezes achava péssimo. Falei, cara, não tava nem chorar, porque você foi puxando essa emoção cafona. E aí esse texto que você falou, mas também não tá tão preenchido. E às vezes eu falava, putz, ia deprimido pra casa. Falei, joguei a cena fora. Nossa, fiz mal a cena. Quando eu olhava, a cena tava
perfeita, porque justamente por ter saído ao meu controle. Às vezes precisa sair desse controle. Eu sou, a gente tá falando, sou ascendente em Virgem e Lua em Capricórnio. Pelo amor de Deus, quero controlar tudo. Mas por que eu tava falando isso? Não, porque justamente aí vocês vieram... Porque ele não tinha reação. Então, e aí eu falei, não, gente, tô achando ótimo. Tô achando ótimo. Você já é inseguro, não tinha o Rafael Montes que não dava reação nenhuma? E a gente nunca sabe o que tá imprimindo, né? E aí, a gente termina a cena, a gente quer... Todo ator quer que o diretor fale, nossa, foi maravilhoso, é isso, acabou, próxima cena. Se termina a cena e fica em silêncio, ninguém fala nada, você olha pro outro e fala assim, fudeu, ninguém gostou. Aí a gente olhava pra cara dele, porque ele era o mais próximo da gente, né? Porque o diretor tem aquela coisa do comando, a gente fica, né, numa posição um pouquinho, quase com, né, assim, com respeito, assim... Pra ir falando assim. E aí, me conta o que você achou, diretor? Você não viria aí? Me conta o que você achou, diretor. Que você achou? Apesar de que a gente é abelhudo também, a gente se mete em tudo mesmo e todo mundo era muito querido. Mas o Rafa era muito próximo, né, da gente. E aí eu olhava pra ele assim, ele tava seríssimo. Aí eu olhava pra Grazi e a gente falava, o Rafa odiou, né, gente? Foi uma merda essa cena. A gente tá estragando o filme do autor. Se ele não tá gostando, é melhor a gente falar logo, né? Fala logo, amor. Ainda dá tempo da gente consertar. Mas aí nessa noite, mas eu também não tem jogo. Quando a gente fala, não, mas você não tá gostando, eu falei, gente, eu tô adorando, tô achando tudo ótimo. Aí não, porque você não fala nada. Eu falei, mas se eu não tivesse gostando, é que eu estaria falando, ó, não tá bom, vou melhorar. Se eu tô calado, é o melhor sinal do mundo é quando eu fico calado. E, inclusive, o diretor tá me falando pra encerrar, mas ainda tem um monte de coisa pra falar com vocês. Então eu quero puxar uma coisa que eu queria muito saber, que no Festival de Gramado 2023, que o filme estreou, você falou que o casal do filme é a Barbie Ken brasileiro. Vocês estão de rosa e azul, inclusive, a gente pode falar disso? Por que você trouxe essa referência? Porque você falou que se desfaz pouco a pouco. E eu queria saber o que você acha dessa afirmação dele. Então, eu falei isso porque, assim, justamente a ideia, quando a gente começou a conversar, e por isso, quando o primeiro nome veio foi o da Grazi, a ideia era muito... E tem uma cena no filme, logo no início do filme, que é brincar com essa ideia do comercial de margarina. De uma família aparentemente realmente idealizada. Então, lindos, bem-sucedidos, brancos, num condomínio de classe média alta e tal. E aí, enfim, então primeiro veio dessa ideia. E eu não lembro se foi a Grazi ou o Gianni, acho que o Gianni pode me dizer, mas algum dos dois, quando leu o roteiro, falou, cara, uma coisa que me interessa muito nesse filme é que justamente pela trajetória que a gente tem de carreira, que eu tenho de carreira, né, a pessoa que falou, eu acho que foi a Grazi, não sei, falou assim, cara, pela trajetória que eu tenho, né, que é uma meio pública, né, ela começou... sendo conhecido do grande público no BBB e tal, enfim. Sim. E aí as pessoas olham pra mim hoje e falam, cara, essa mulher tem a vida perfeita, ela é linda, ela é bem sucedida. A história dela é de Cinderela. É, de história de Cinderela. Só que a vida, assim, é óbvio que ela tem lá os privilégios dela, né? Mas ela também tem problemas, também tem dia que tá mal, tem dia... Todo mundo tem. E ela falou, e eu gostei de ler esse roteiro porque você começa mostrando a família idealizada e daí desconstrói. E aí por isso eu falei isso, além do fato de que na época que a gente foi para o Festival de Gramado, não era Barbie Oppenheimer que tava para era Barbieheimer. E aí tava todo falando de Barbie, falei, não, o nosso é o Barbie o Ken com crime. Eu concordo, eu achei a escolha muito interessante, assim, de pegar eu e a Grazi por um lado, porque é isso, a gente tem sempre, né, essa coisa da beleza. Das novelas, você sempre era um galã e mocinha, né? Aquela coisa. A gente faz publicidade, né? Sempre que tem uma credibilidade, que todo mundo associa a gente com uma imagem de credibilidade. E é muito legal usar isso a favor do filme para desconstruir, né? Sim. É tudo que você falou, assim, eu concordo plenamente. Eu achei que foi uma sacada boa. No começo, eu lembro que vocês tinham pensado em pegar um ator até mais desconhecido, né? Era a ideia principal no começo, lá atrás, quando eu entrei no último momento, né? O Belmonte tinha uma coisa de querer pegar algo que consideraria-se talvez menos padrão, para ter essa mulher linda, com um homem talvez um pouco menos padrão em algum aspecto. Sim. Quando eu falei, mas aí se você rompe isso, você já não está dando statement. O statement peguem as famílias padrão
que vendem... De comercial. De comercial de margarina e mostra que não existe. Não existe. É tudo aparência. É tudo... Tanto que, por exemplo, a profissão da Eva no filme e também no livro, ela é uma artesã de bonecos reborn. O que são bonecos reborn? Aqueles bebês hiperrealistas, mas que não são reais. Ou seja, a brincadeira, o trabalho dela é uma metáfora do próprio filme, né? Eu nunca tive essa boneca porque minha mãe falava que ela achava muito real e ela nunca ia me dar aquilo. Acredita? Então, é que tá aí. E é um universo que aí eu fui pesquisar e sofre maior preconceito. Tem gente que ama, uma comunidade muito unida, mas ao mesmo tempo muita gente acha muito estranho. E me interessava essa mulher fazer esse trabalho ao mesmo tempo que está grávida. Então tem umas cenas maravilhosas do filme, que é ela grávida, ou ela com um bebê num carrinho, e o bebê ali, né, se mexendo e tal, e ao fundo vários bebês assim, ó. Paradinhos. Então, e tem esse rolê da boneca, e filme de terror tem muito essa coisa da boneca, né? Annabelle, se a gente for pegar Chuck. Você quis trazer uma referência disso em algum lugar ou não foi? Sim, um pouco, ainda que o filme não seja um filme de terror, no sentido de terror com elementos fortes de sobrenatural. Não é isso. É um filme de suspense que tem, sim, flerta com terror. Até na própria direção, Belmonte fez algumas escolhas que são de terror, mas um terror, digamos, mais psicológico. Um terror não é de levar susto. Não é pra levar susto. Então, agora eu queria trazer uma dinâmica rápida com vocês pra gente encerrar nosso papo aqui. E a primeira pergunta é: um filme que todo mundo ama e você não? E você não ama tanto? Aí tem vários. Pode falar qualquer um. Eu vou começar... Vai, fala. Posso falar primeiro? Barbie, já que a gente tá falando. Então eu queria você de quem, homem? Eu quase odeio. Assim, não é que eu odeio, eu não gosto. Eu não gosto nada. Eu quero que você disserte sobre isso. Eu achei chato, eu queria sair... É raro eu querer sair do cinema antes. Eu acho que ele se propõe a ser profundo e tocar em temas do feminismo. Eu não compro do jeito que é colocado o roteiro. Eu não me emociono. Eu também nem compro tantas as atuações, apesar do Ryan Gosling ser um cara que eu mais admiro, mas é o filme que eu menos gosto dele, de interpretação. E a Margot, eu acho que ela tá ótima. Pra mim, ela é a melhor coisa do filme. Eu acho ela realmente incrível ali. Mas ela é a única coisa que eu gosto. Eu não gosto de mais nada. Gente, olha essa revelação bombástica. Eu gostei muito do Ryan Gosling nesse filme, sabia? Ai. Eu acho ele impecável sempre. Tô até mal aqui de discordar de Diana Mas eu acho ele impecável sempre. Engraçado. Esse eu acho que ele trouxe menos camada. Ele fez, pra mim, na minha opinião, um Ken que é só daquele coisa mesmo, super frio e bobo, né? Eles põem um homem bobo, né? Feminismo que é fazer o homem ser babaca, e ele não dá camada. Eu acho que ela dá camada, ela é uma boneca e dá várias camadas de humanidade ali, Ele não fez assim. Então, na vista, não é tão primoroso, apesar de ele estar sempre bem. Eu sou fãzaço Eu gostei muito dele nesse filme, porque eu acho que eu nunca tinha visto ele nesse lugar de comédia tão escrachado assim, e de ver que ele consegue fazer aquilo de uma maneira... Eu fiquei encantada com o que ele fez de ser comédia, mas eu entendo a sua crítica. Eu gosto dele no Oscar, cara, eu acho ele danado. Eu tenho quase uma raiva dele, porque o Ryan Gosling, ele faz tudo. Como ator, eu presto muita atenção. Ele é uma referência pra mim, porque eu gosto de ator que consegue passar tudo fazendo quase nada. Eu amo que ele é blasezérrimo. Né? Ele arrasa no piano, mas tá aqui, nem mexe. Ele dança pra caramba e tá ali, parece que não tá nem mexendo o pezinho. E ele é assim, vai na interpretação também. Ele passa tudo, ele entrega tudo fazendo nada. É muito difícil fazer isso. E eu gosto. Tem gente que acha blasé demais, mas eu gosto. Eu amo também. Eu vi um filme esse final de semana que eu nunca tinha visto com ele, que qual é o nome? Aquele que ele faz com a Emma Stone lá atrás. Sei. O Steve Carell. Sei. Esqueci. Amor a toda prova. Amor a toda prova. Sim. Nossa, ele tá muito bem, porque ele tá tipo um canastrão, assim, enfim. E você, senhor Rafael? Um filme que todo mundo gosta e você não. Tanto. Eu acho que um que todo mundo gosta, que é um classicão que eu não gosto, é aquele Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Por quê? É chato. Mas dos recentes, que também todo mundo amou, todo mundo fica, meu Deus, filme maravilhoso, tem que ver. Eu tentei ver, dormi, tentei ver a segunda vez, dormi, tentei ver a terceira vez, dormi, na quarta vez eu consegui ver, falei, juro que era pra ver isso. Foi After Sun, que é chato demais, gente, vocês me desculpem. Meu Deus, mas por quê? Eu gosto, mas... Nossa, tem gente chato. Parado, né? Eu acho que a principal crítica é essa. Eu gosto. Chato. Tudo bem, eu aceito. Gente, a gente pode deixar de gostar de qualquer coisa, né? Então... Não nos cancelem. Não, mas gente, a vida é isso. Minha mãe sempre me falou, o que seria do amarelo se não tivesse o vermelho? Entendeu? Assim, a vida é assim mesmo. A gente tem que gostar e desgostar também. Um filme que todo mundo já viu, menos você. Essa pergunta é difícil.
Eu vou falar, também é fácil até, esse Velozes e Furiosos. Você nunca viu? Harry Potter. Nunca vi Harry Potter, todo mundo ama. E Velozes e Furiosos nunca, nenhum. Nunca teve interesse, né? Assim, né? Não, coisa de super-herói também não me compra muito. Eu gosto, no geral, de tudo, mas eu tenho preguiça. Aí eu vou deixando, quando eu vejo, eu acabo Já passou que eu não vi. a moda, né? Passou, eu não vi. Difícil, hein? Difícil. Fala aí 5 filmes que todo mundo tem que ter visto na vida. Não sei, sei lá. Eu vou trazer um meu. Poderoso Chefão, você já viu? Claro. Então, nunca vi. Aqui tá fácil, Eu né? vi aqui, eu acho que deixa eu ver se eu já vi tudo daqui. Eu não esse sei, aqui eu não sou vi. ruim Como é o nome disso. desse aqui? É o... Clube dos... Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidada, nunca vi. Pronto. Nunca vi o Curtindo a Nunca Vida vi, o resto aqui eu já vi. Aquele ali também não vi, que é do Bill Murray, que é o da Hora da Marmota, não é? Como é o nome? Ixi, eu não tô vendo ele aqui. Não consigo chegar. Matilda, eu amo. Matilda eu amo. Outro filme da minha infância que eu amo, Matilda. Amo também. Amo, O Bolo. amo, maravilhoso. Um filme... mentira. Um discurso que quando você ganhar o Oscar, qual vai ser? Quem vocês vão agradecer? Como vai ser o seu discurso do Oscar? Ó, se você não agradecer a mim... Com certeza vou. Cara, a gente sempre fantasia esse negócio do Oscar, né? Já passou várias vezes na minha cabeça. E dá, às vezes, até vontade de fazer um discurso contra os haters. Vocês não acreditaram, mas eu estou aqui. Mas vai perder tempo, são só 20, 30 claro segundos. Que eu jamais vou fazer falando, isso. Mas vocês acharam que eu não ia chegar, mas eu cheguei. Dane-se os haters nessa hora! Eles já vão estar se roendo, naturalmente. Não, eu sempre penso assim, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu tô nessa fase também. Você vai... Quase ninguém, assim, muita gente não vai acreditar em você. E é normal, porque as pessoas estão lá, cheio das questões dela, diz muita coisa a respeito delas, às vezes o fato delas te criticarem, ou elas são ocupadas demais com as coisas dela e não estão olhando exatamente se tem uma chaminha ali acontecendo dentro ou elas de simplesmente você. também não gostam, Ou o que também é normal. também não gosta, também tá normal. tudo bem. O que acontece? Tá tudo certo a pessoa não te validar e não acreditar em você e não achar você bom. O foco é você se valorizar, você saber o que você está aprendendo, você saber o que você está entregando, o processo que você está passando, é isso que importa para mim. Assim, se a pessoa não está te valorizando, tá doendo. A vida é muito corrida para todo mundo. Uhum. Ou simplesmente é o que você falou, ela não gosta. Mas você tem que gostar, no sentido assim, de você tem que se valorizar, né? Claro. Eu acho que esse é um discurso muito legal, assim. Às vezes eu vi um da Kate Winslet falando, né? Que as primeiras professoras delas falavam coisas horríveis, que limitavam ela demais. Você nunca vai conseguir isso, ou isso, ou X. E ela fala, look at me now. Entendeu? Assim, eu acho engraçado. Porque tem um lado da gente que É vingança, né? Aquela uma coisa. vingancinha, assim, mas eu acho que é basicamente isso. A gente tem que acreditar na gente. E tem hora que a gente duvida da gente. Isso é que é duro. E assim, E seu também faz discurso do parte. Oscar, Gianni, você tá fugindo da resposta. Seu discurso Eu do falei, Oscar. esse meu discurso ia ser mais ou menos isso. Acredita em você. Assim, porra, porque se chegar lá é tão surreal, né? Eu falo assim, você não chega aqui se você não acredita em você. Se você não... Depois de todos os não, se foram tantos e milhares que você recebeu, você não... acreditou mesmo com o não das pessoas, porque a pessoa não enxergou que tinha uma chama em você ali, mas você sabia da chama dentro de você. Pronto, esse ia ser meu discurso. Rafa, seu discurso rapidamente. Beijo, mãe. Obrigado. Beijo, pai. Não sei. Não sabe qual seria. Mas eu tenho mais um tempinho pra pensar que eu não tô pra ganhar o Oscar, não. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Gente, temos que encerrar aqui nosso episódio. Queria muito convidar todos para assistirem Uma Família Feliz nos cinemas, correto? Exatamente, Isso. assistam. Muito legal. É um filme brasileiro de ótima qualidade, de gênero, né? Que é um thriller que a gente não faz muito. Então, aproveitem, vão lá, vocês vão gostar. E tem muita coisa por trás desse gênero. Tem muita discussão legal, com um time incrível. Um suspense de roer as unhas. Gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Foi uma honra pra gente receber vocês. Fiquei muito feliz e fiquei um pouco até nervosa, mas aí depois foi tudo tão tranquilo que foi ótimo. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigada a vocês todos que nos ouviram até aqui. O Odeio Cinema tem episódios todas as quintas-feiras, então já se inscreve no canal, já dá um like aí onde você escuta pra acompanhar a gente por aqui. Eu fico por aqui. Tchau, até a próxima.